Olá a todos, como é que vocês estão? Aqui eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz, no fim do túnel, neste 23 de março de 2024. É um sábado, dia chuvoso, por volta aí de 20 graus aqui na zona sul da capital paulista. Falar hoje sobre a relação conturbada entre os Estados Unidos e a Rússia. Neste nosso mundo conturbado e problemático, onde a diplomacia e as relações internacionais entre grandes blocos e grandes nações, e pode-se dizer entre grandes civilizações, são moldadas aí pela economia. Sim, se a economia vai bem, tudo fica mais fácil, não é? E aí que a convivência global entre nações e blocos e civilizações é motivo de grandes tensões regionais. Por exemplo, o atlanticismo versus o mundo eurasiático. De um lado, o Ocidente coletivo, liderado aí por uma visão neoliberal e economicista, né, e financeirista da vida e do mundo, e tecnocrática também, e transhumana. O ser humano tem que ser transformado, modificado, né, para os propósitos desse tipo de civilização, né? E do outro lado, nós temos aí o mundo eurasiático, culturas ancestrais e tradicionais, que é o caso da Federação Russa, a própria China, Irã e outras nações da Ásia, né? Será que essas tensões entre civilizações, conforme preconizado na obra de Samuel Huntington, O Colapso das Civilizações, onde elenca ali 10, 11, 12 tipos de civilizações coexistindo neste mundo, mas você tem uma civilização que se pretende hegemônica e que pretende superar e sufocar as outras civilizações, como é o caso da civilização baseada na usura e no dinheiro, que é própria do capitalismo neoliberal e ocidental, liderado aí pelos Estados Unidos. Será que essas tensões vai culminar numa terceira guerra mundial? Essa possibilidade sempre está presente. Então nós temos aí da parte dos atlantistas, do bloco atlântico, do chamado Ocidente coletivo, calcado aí na liderança do excepcionalismo aí americano. Você tem uma imprensa, né, uma mídia, chamada mídia mainstream, ou mídia hegemônica, ou imprensa neoliberal, né, que ela bate na tecla, tenta convencer o seu público de que a democracia do Ocidente, sob a batuta dos Estados Unidos, é a expressão máxima daquilo que a gente chama de civilização. Mas é claro que isso é uma bravata, né, porque você não tem civilização nenhuma onde você promove guerras contínuas, né, e genocídios, inclusive, arma um país proxy contra o teu rival, contra o teu concorrente, né, pratica aí atos terroristas bestiais, como nós vimos anteontem, né, no teatro lá em Moscou, usando também um proxy, porque o ISIS é um braço, digamos, para ações aí subversivas da própria CIA, coligada aí com Mossad e MI6. É claro que alguém ali dentro sabe como é que se faz para promover estes elementos terroristas, aí, seja no metrô, num teatro, em praça pública, né, e ninguém está completamente a salvo desse tipo de ação terrorista, né? No outro lado aí da mídia, que está mais presente na mídia alternativa, por exemplo, o nosso canalzinho aqui, o nosso canalesco, denuncia sabotagens aí do Ocidente, que está ávido de se apossar das riquezas da Rússia, não é de hoje, né? Então pretende destruir sua soberania e roubar os seus bens, simplesmente. Que é a mesma coisa que Israel faz ali na faixa de Gaza, né? Destruir, matar as pessoas todas, né, que não tem nada a ver com a ação do Hamas, né? Aquelas pessoas não têm nada a ver com o Hamas, são pessoas como nós, têm famílias, têm pais, têm avós, têm filhos, têm mães, têm crianças, têm netos. Eles vão matando, ceifando essas pessoas simplesmente para roubar sua terra, roubar o seu território.
É um latrocínio em larga escala. Quer dizer, o assassinato seguido de roubo. Né? É simplesmente isso. Porque esse é todo o modus operandi do atlanticismo. Sempre foi isso daí. Não é de hoje que a pirataria está associada aí com a expansão do Império Britânico. Então aí a gente vê assim que foi promovido aí. Você vê, na época da Merkel, a Merkel estava em bons termos com a Rússia. E foi a época que a Alemanha assim, se desenvolveu fantasticamente, né, graças à energia barata e graças a um bom acordo que ela tinha com a Federação Russa. Só que isso acabou. Aquela Alemanha e aquela Europa daquela época já é completamente outra. Os Estados Unidos, através do MI6, do Mossad, de serviços de inteligência, através do próprio meio acadêmico, inclusive, ele criou um clima russofóbico, né? Inclusive usando aí profecias, usando um medo atávico, né? E transformou a Europa, que ia em bons termos com a Rússia. Por exemplo, muitos europeus sabem que quem os livrou de fato do nazismo foram os russos. Mas hoje, o nazismo está muito presente no crescimento da extrema-direita. O nazismo está muito presente nos Estados Unidos também. Quer dizer, então é aquela história, eu já fiz vídeo sobre isso daí. Ó. O Hitler perdeu a guerra, mas o nazismo venceu. Né? E o nazismo é um modo de ser, né? É uma espécie de uma hegemonia atlanticista que está presente aí na fundação da OTAN, na CIA, na NASA, enfim, é todo um complexo ideológico. Então você vê, esse clima de odiar a Rússia, a russofobia, é uma coisa que vai além do Vladimir Putin, né? Vai além do que a Rússia é hoje. Né? Então, você tem, então esse clima russofóbico cria aí uma rivalidade tremenda. Né? Então você cria um espantalho ali chamado comunismo, que não tem mais nada a ver com o comunismo. A Rússia é um país capitalista, né? É um país que tem um Estado forte, né? E que em alguns aspectos ela se assemelha à China, mas é muito diferente, porque é um país que tem uma população muito menor, é um país que tem uma grande pujança em termos militares e não em termos econômicos. Quer dizer, ele tem características próprias, né? Por exemplo, é um país cristão, né? Ortodoxo, enquanto que a China é confucionista. Então você tem grandes diferenças aí entre a China e a Rússia. Mas existe uma rivalidade muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso vem desde a Guerra Fria, claro, desde a época da Guerra Fria, da época da União Soviética. Então criou-se aí, na época da Guerra Fria, uma bipolaridade que foi fortemente incentivada pelos meios acadêmicos, literários, artísticos, culturais, o soft power, enfim, inclusive em guerras proxies, né? Por exemplo, a Guerra do Vietnã, essa bipolaridade capitalismo versus comunismo é a grande marca daquele período, né? Daquela disputa. Isso aí ficou, de certa forma, incorporada no debate até hoje. Né? Inclusive, nós temos hoje a figura aí tão comum aqui no Brasil, né? Por conta do olavismo cultural, que é a figura do chapéu de alumínio. Quer dizer, ele tem uma fé cega, né? No rango americano. Tem uma fé cega na Israel que ele acha que é cristã. Né? Quer dizer, um indivíduo completamente alienado da realidade. E também esses canais de moleque, né? Que são uma profusão aí no YouTube, né? Mas enfim, isso é uma outra questão, que é uma questão também cultural e sociológica, né? Que a gente pode aí dedicar um vídeo a analisar quem é o chapéu de alumínio, quem são os canais de moleque, no que eles pregam, no que eles acreditam, por que eles têm tanta veiculação na rede social. Né? Então, falar então da Guerra Fria, né? Veja, foi uma época marcada por disputas econômicas e bélicas. Também foi pontuada por momentos de cooperação, como nós vimos, por exemplo, na questão da exploração espacial, onde astronautas americanos e russos iam para o espaço juntos. Quer dizer que você tinha aí certos fenômenos onde havia um acordo, né? Ou uma dissensão, ou uma distensão. Né? Você tinha, inclusive, acordos de controle armamentista. Por exemplo, na época do Nixon, você teve aí acordos de não proliferação nuclear,
Também aí na época do Gorbachev, né? Mas aí já é um outro período, que foi o período de dissolução e de destruição da União Soviética. Veja, falando aí do Gorba, o traidor, né? Para os russos, e de maneira geral para qualquer pessoa um pouquinho mais versada no estudo da história, ele foi um traidor, né? No entanto, o neocon ocidental, aí ele vê o Gorba como um salvador, né? Que ele salvou o mundo do comunismo, né? Na verdade, você vê aí o Gorbachev, né? É um traidor para os comunistas russos e para o Ocidente ele é um estadista, né? Inclusive foi elogiado pela Angela Merkel, né? Quer dizer, ele é louvado no Ocidente porque ele pôs fim à Guerra Fria, né? De certa forma. A Guerra Fria, então, é um fenômeno que vai de 1947 a 1991. E o Gorba foi vendido pela mídia, pela mídia atlantista, mídia neoliberal, como um pacifista. Agora, hoje, eles querem vender a ideia de que o Vladimir Putin é um belicista, né? Que é um indivíduo que só vive que só promove a guerra. Mas, na verdade, não é verdade. Quem promove a guerra é o próprio Ocidente, né? Então, veja, o Diário de Notícias, aí, português, que é uma publicação de Portugal, colocou o Vladimir Putin como um bárbaro, né? Enquanto o traidor Gorba é exaltado como um homem fino, sofisticado, pacífico, compreensivo, né? O importante ali naquela mídia é demonizar o Putin, né? Enfim, vamos entender de onde vem tanta soberba do Ocidente em relação à Rússia. Como nós sabemos, após a queda da União Soviética em 91, a Rússia estreitou laços com os Estados Unidos. O presidente Yeltsin, que também foi feita aí em torno dele, charges, né, visto aí como um alcoólatra, tudo mais, um indivíduo meio devasso, né? O fato é que ele foi um indivíduo altamente receptivo às influências e às políticas neoliberais norte-americanas. Isso foi desde a adoção de leis liberais até mesmo o controle de setores sensíveis dentro da Federação Russa. Por exemplo, o próprio setor nuclear, né, que passou a ser monitorado mais de perto pelos Estados Unidos, após a queda da União Soviética. A realidade do russo é que no período Yeltsin, a Rússia mergulhou num profundo caos. Toda a política americana, após a queda da União Soviética, consistiu em retalhar a Rússia em 17 estados frágeis e com um solo riquíssimo de minerais, de energia e tudo mais. Então, toda a política atlanticista e ocidental consistia em tomar a Rússia, em dividi-la, enfraquecê-la e usurpá-la, né? E fazer da Rússia o que eles fazem com todo mundo, ou seja, mais um Estado vassalo, um Estado sem soberania, um Estado fraco. Um Estado lá com, sei lá, um Navalny ali, um Guaidó qualquer ali no poder, né? Um indivíduo, quer dizer, totalmente ocidentalizado, aburguesado, um tucano ali, né? Entende? Como se faz tanto aqui no Brasil, né? No entanto, a chegada de Vladimir Putin em 1999 foi um verdadeiro pesadelo para os planos dos piratas ocidentais. Pois é exatamente o que são, de fato, os ocidentais, são piratas. Né? São piratas sofisticados, evidentemente, né? Piratas contemporâneos. Né? O caos instaurado ali na ex-União Soviética era um cenário perfeito ali para os interesses ocidentais. No entanto, esse caos instaurado no pós-Gorbachev, ali no pós-Yeltsin, com a chegada de Vladimir Putin ao poder, ele passou a combater esse caos com a força de uma personalidade inteligente, uma personalidade focada e determinada. E graças à sua personalidade absolutamente de um estadista, que tem uma visão de longo prazo, isso foi criando um sentimento nacionalista entre os russos. Então, aquela facilidade dos ocidentais, no primeiro momento, de se apropriar dos recursos naturais e das empresas russas por um baixo custo, foi golpeada pela política e pelo crescimento e pela popularidade aí do Vladimir Putin. E a Rússia resgatou suas noções, aliás, noções centenárias, aí, até milenares, né, de nacionalismo e de orgulho ao solo pátrio, características da própria mãe Rússia, que foi tão propalada aí na era soviética.
Então o Ocidente reagiu diante disso, né? Diante da resistência da Rússia ao caos neoliberal. O que ele fez? Ele jurou expandir as fronteiras da OTAN de 1997 aos países que faziam parte do Pacto de Varsóvia soviético, penetrando nesses países, né? Essa expansão foi vista, então, pela Rússia, já a Rússia putinista, como que realmente ela é, uma afronta. Essa expansão da OTAN foi vista como uma violação da soberania de uma nação ancestral, que é a Federação Russa hoje. Veja, e a Rússia experimentou, nesse período, primeira fase do Putin, um dos mais severos períodos de crise de sua história. Veja, então os ocidentais estavam mais ou menos tranquilos, né? Porque eles causam o caos e a divisão, e por algum tempo ele não viu a Rússia como uma ameaça. Mas a resposta russa veio de um modo lento, inexorável e consciente. Reafirmou a sua soberania e fortaleceu sua capacidade militar de uma maneira impensável, de uma maneira invejável, né? Silenciosamente, o Putin construiu pontes com vários atores internacionais e reergueu a Rússia em termos de economia, em termos de educação. Então você tem lá toda uma pesquisa científica aplicada à defesa. Por exemplo, é fato sabido que os engenheiros russos estão entre os melhores do mundo. Eles produzem 3 vezes mais engenheiros nas várias áreas da engenharia do que, por exemplo, o Brasil, do que até do que o próprio Estados Unidos, né? Então isso assegurou o controle russo das suas próprias riquezas, né? E pouco a pouco a política do Putin foi garantindo a soberania perdida na época do Gorba e do Yeltsin e na época neoliberal. Nos anos que se seguiram, Putin liderou uma política que levou a Rússia a cultivar laços estreitos com vários líderes europeus. Isso se refletiu em investimentos, em cooperações significativas, especialmente com a Alemanha, com a França e com a Itália. Essa aproximação preocupou tremendamente os Estados Unidos. Os Yankees, eles viram o risco da própria OTAN vir a ser um dia controlada ou liderada pela própria Rússia. Ou, no mínimo, ele viu uma Europa que estava se alinhando com a Rússia. E a geopolítica tradicional, ela diz, se a Rússia dominar o Heartland, o Rhineland, quer dizer, aquela parte da Europa Oriental, que é uma faixa que corresponde à Alemanha, à Áustria, à própria Itália, né? Quer dizer, se a Rússia dominar a Europa, ela domina o mundo, né? Então isso é atávico, assim, quem estuda geopolítica, né? Então, você veja, por exemplo, em 2003 estava tendo a guerra do Iraque. Então, veja, olha quem estava contra a guerra do Iraque, a invasão do Iraque, o genocídio que os Estados Unidos praticou no Iraque em 2003, para se apossar do petróleo do Iraque. Veja, a Rússia estava contra, a França estava contra, a Alemanha estava contra a guerra do Iraque. Ou seja, a Europa estava indo para o lado da Rússia. E a Rússia também estava indo para o lado da Europa, desafiando abertamente as posições bélicas e belicistas e armamentistas americanas. Essa oposição sem precedentes aí solidificou ainda mais a determinação dos Estados Unidos em isolar a Rússia e reafirmar a sua influência sobre o continente europeu. Então começou através de sabotagem, né? E começou através de uma estratégia de confrontação entre a Rússia e o Ocidente pela via da própria Europa. Foi quando ele começou a estimular, por todo tipo de recurso, a russofobia, né? Logo, houve aí um convite para a Geórgia e a Ucrânia ingressarem na OTAN, em 2008. Isso agravou a tensão dos Estados Unidos com a Rússia. Então começou um novo período de Guerra Fria, e a Guerra Fria ponto 2. Então a Rússia aí vai se fortalecendo com Vladimir Putin, e ela decide investir em termos de pesquisa e desenvolvimento no seu armamento. Eu já fiz um vídeo aí sobre as armas hipersônicas e pretendo fazer um outro vídeo sobre esse tipo de tecnologia, para você ver como hoje a Rússia tem a liderança em termos de tecnologia militar. Os Estados Unidos também não é nada bobo, ele instalou mísseis, né, na Polônia e na Romênia, apesar dos protestos de Putin.
Portanto, aí você tem aí já uma tensão, uma nova Guerra Fria. Bom, sob a liderança de Putin, então, como eu disse, a Rússia viveu um amplo projeto de um renascimento nacional, revitalizando sua economia, melhorando o padrão de vida da grande maioria dos russos e reafirmando a sua presença no cenário mundial. Esses esforços, no entanto, encontraram uma formidável resistência nos Estados Unidos, onde a Rússia era vendida, como a gente viu aqui no Brasil, por exemplo, sob o olavismo cultural, ela era vendida sob a ótica depreciativa dos anos 90, né, da Guerra Fria, né, que é o eixo do mal, que o comunismo vai dominar o mundo, que o comunismo não permite nenhuma iniciativa pessoal, que ele torna a economia estagnada, que ele tem o paredão, tem o expurgo, etc, etc. Então, criou-se essa agenda de demonização da Rússia e dos russos. Essa agenda foi formatada pela própria CIA, né, pelo próprio serviço de inteligência, que é para isso que ele serve, né, para criar um inimigo e criar uma agenda em torno daquele inimigo. E isso deveria ser, segundo a agenda criada pela CIA, incorporado às mentes europeias, sobretudo. Cientes de que um rompimento com os europeus seria inevitável, a gente já tem entrevistas antigas do Putin onde ele já fala sobre isso, que o Ocidente está criando uma inimizade da Rússia com a Europa. Na verdade, os russos eles tiraram o máximo proveito, naquele momento, das pontes que ainda existiam. Que pontes? O gás, o petróleo, recursos para a Alemanha enriquecer, e ela teve uma pujança enorme quando o gás era barato, o petróleo era barato, a energia era barata, e a Rússia se preparou para os tempos difíceis. Ela também acumulou um grande capital. E esses tempos chegaram, os tempos difíceis chegaram. A crise na Ucrânia foi deflagrada em 2014, com a ascensão das forças neoliberais pró-OTAN, que exploraram o clima de neonazismo e de extremo-direita da Ucrânia. E aí se produziu, então, uma das maiores crises das relações russo-americanas, talvez em décadas, né? A resposta da Rússia veio rápida e incisiva na Crimeia e no Donbass. Isso evidenciou o abismo crescente entre as expectativas russas e as imposições do Ocidente. Então, hoje, veja, a estrutura das relações internacionais entre a Rússia e os Estados Unidos é marcada por uma tensão muito forte entre as duas potências. A Rússia se reinstaurou, né, como uma força militar de ponta, ela é capaz de desafiar a hegemonia americana e ela também cristaliza aí o cerne do descontentamento do próprio establishment americano consigo mesmo, né? Os Estados Unidos é um país que está relativamente dividido. O arsenal nuclear da Rússia é mais avançado hoje. Representa um ponto de inflexão na dinâmica do poder global e desafia diretamente a posição dominante dos Estados Unidos. Você veja, tudo que os Estados Unidos pode fazer hoje são atos terroristas contra a população civil, inclusive dentro de Moscou. Mas ele não vai entrar numa guerra direta contra a Rússia. É minha opinião. Eu não acredito que vai haver essa guerra, essa terceira guerra mundial. Eu, sinceramente, eu não acredito. Nesse panorama sombrio das relações internacionais, a relação entre a Rússia e os Estados Unidos desvela uma luta pelo poder, pela influência, pela competitividade global. O desenvolvimento dessas relações aí, carregada de tensões políticas, é um tópico de relevância indiscutível para os próximos anos, desafiando os analistas e os líderes mundiais. Pessoal, você vai encontrar esses textos aí no meu canal. Esse texto que eu utilizei hoje para explanar sobre a relação entre a Rússia e os Estados Unidos é do Wellington Calazans, a quem eu outorgo aí os devidos créditos. Então, o vídeo ficou aí com 24 minutos. Eu vou continuar este assunto, que é um assunto que tem bastante pano para manga aí. Prometi um vídeo sobre armas hipersônicas, onde eu vou me estender sobre mais o aspecto tecnológico dessas armas, como é que elas são feitas. E vamos continuar aqui as nossas reflexões no nosso canal aí de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. Se você gostou,
estou convidando a ser nosso seguidor. Por enquanto não tem o sistema de live, porque o canal é pequeno, é novo, então são pequenos vídeos aí de 20, 25 minutos sobre um tema relevante, tentando lançar uma luz aí no fim do túnel, de forma que no final desse túnel a gente tenha um mundo melhor, ou no mínimo mais tolerante e mais integrado. Pessoal, agradeço a sua atenção, até a próxima e fiquem com Deus.